eu sou natural do Rio Grande do Sul, né? Eu mudei para cá, para o Paraná, depois de formado em veterinária, lá em Pelotas, em 1991. Aí mudei para Campo Mourão. Então, as minhas primeiras participações na construção do Fórum Popular de Saúde se deu em cidades do interior. Eu morei em Campo Mourão há uns 4 anos e depois morei em Paranaguá e vim morar em Curitiba nos anos 2000. Em Campo Mourão, em Paranaguá, nós vivenciamos uma experiência do Fórum Popular de Saúde. Fazíamos atividades, tínhamos a intervenção do Conselho Municipal de Saúde nesses lugares e participávamos na preparação, quando existiam as conferências estaduais, participávamos em discussões com pessoas de outras regiões. Quando eu mudei em 2000 para Curitiba, eu começo a participar das atividades do Fórum, do FOPS aqui, e também numa experiência de construção do Fórum Popular de Saúde no âmbito estadual, tentando estimular a construção de coletivos pelo Estado, e foi uma experiência bastante rica. A composição dos fóruns eram integradas por trabalhadores de saúde, né, municipais, estaduais, também trabalhadores do Serviço Público Federal e trabalhadores de outras categorias, né, petroleiros, urbanitários, né, bancários, em alguns momentos. E aí, com isso, e tínhamos também uma composição com trabalhadores que vinham do movimento popular, né, da Central de Movimentos Populares e outras experiências do movimento popular. A experiência do Fórum ela é bastante interessante no sentido de conseguir estabelecer uma aliança entre militantes oriundos do movimento sindical, numa perspectiva de romper um tanto com os limites do sindicalismo de Estado, que pensa os sindicatos de uma forma muito corporativa, e abrindo os sindicatos para participação de outros trabalhadores, de outras categorias, trabalhadores desempregados, do movimento popular. Com isso, os sindicatos possibilitavam uma estrutura para fazer uma atuação na área de saúde, e com isso consegui publicar boletins, jornais, e com isso também criava uma dinâmica da temática da saúde, porque fundamentalmente os sindicatos que tinham vários sindicatos ligados ao setor público, e mesmo que não fosse do setor público, colocavam a pauta da saúde no interior das categorias. É um processo que, então, a história do FOPS, então, ela vem dos anos 90, né? Ela coincide com o processo da regulamentação do capítulo da saúde da Constituição, com a Lei 8.080 e a 8.142, que deu a conformação do chamado controle social do SUS, com as conferências e os conselhos. Então, nessa conjuntura é que surgem as experiências do Fórum, que hoje existem em vários lugares do Brasil, né? Existem fóruns populares de saúde em vários lugares, ou alguns lugares com nome de frente contra a privatização e tal, mas são experiências que têm uma similitude. Evidente que é uma experiência bastante rica, acho bem importante essa iniciativa de tentar resgatar essa história, resgatar os materiais que foram publicados, conversar com pessoas que, algumas delas eu faz muito tempo que não vejo, né, que foram militantes históricos bem importantes nessa construção, e também até identificar os limites do que nós fizemos, né? O período com que eu atuei mais ativamente no FOPS, uma das questões que era muito evidente, a gente pautava com muita força, era a importância de
ter uma política para atuar nos espaços de participação do SUS, que são os conselhos e as conferências, mas, ao mesmo tempo, construir um entendimento crítico dos limites disso, né? Então, o processo da luta da saúde e da construção do SUS, né, as pessoas que participam dessa luta há muitos anos sabem o que eu vou colocar agora, né? Então, os anos 80 foram anos de luta pela construção do Sistema Nacional de Saúde do Brasil, o Sistema Público de Saúde. E essas lutas coincidem com um ciclo de lutas que construíram determinadas ferramentas de organização dos trabalhadores, né, centrais sindicais, partidos, que vieram, movimentos sociais, que vieram conformar as lutas nesse período dos anos 80. Bom, o processo da Constituinte e da Constituição, da conquista legal do Sistema Nacional de Saúde, vai acontecer no final da década. E coincide, nos anos 90, no início dos anos 90, um fechamento do ciclo de lutas. E, com isso, então, o nascimento do SUS, ele coincide com uma complicação na correlação de força, na luta pela implementação de um Sistema Nacional de Saúde que, de fato, viesse a ser universal, integral. Então, a experiência do SUS, a gente pode caracterizar aqui de uma forma muito rápida como uma experiência de um welfare state, um estado do bem-estar social tardio e limitado no país, né? Porque está voltado para a seguridade social, né? Saúde, previdência e assistência social, mas isso com dificuldades grandes de se constituir com uma política de fato de seguridade, né? Um descompasso, por exemplo, da parte de assistência social em relação ao SUS, é muito mais tardia, assistência social, inclusive. Mas, então, é isso, assim, é uma experiência de estado de bem-estar social, mas num período em que o estado de bem-estar social, no mundo capitalista central, já sofria ataques violentíssimos, né? Os sistemas de saúde já estavam sob ataque, e tem a ver com o entendimento mesmo da sociedade capitalista, né? O metabolismo cíclico do processo de desenvolvimento do capitalismo, né? Com suas crises cíclicas e com as correspondentes ciclos também de lutas dos trabalhadores. Então, o nascimento do SUS coincide com um processo de estreitamento mesmo das políticas públicas no mundo, né? Sempre lembrar que a regulamentação do SUS acontece no início do governo do Collor, sofrendo um ataque violentíssimo e que busca, no caso lá do governo do Collor, dar uma sobrevida para o INAMPS. Então, então, essa noção do estado de bem-estar social, ela, de fato, tem que ser refletida com cuidado e criticada na sua radicalidade, né? Então, não existe possibilidade, no meu entendimento, de a gente apontar, né, como alguns reformistas, algumas pessoas que acreditam que o capitalismo é passível de ser humanizado, entender que num processo gradual você consegue ir ampliando e modificando a sociedade numa tentativa de tornar esse capitalismo mais humano. O metabolismo do capitalismo ele vem subverter essa ideia, né? Porque as crises são cíclicas em permanência. Periodicamente, o capitalismo entra em crise. E é o que veio ocorrer, né? Quer dizer, é um outro modelo, uma mudança no modelo de acumulação, uma reforma produtiva, né, nos processos produtivos que começam nos anos 90, e o SUS se desenvolvendo no meio desse processo. Com isso, a luta foi uma luta de defensiva, em sua maior parte do tempo, né? Vivenciamos isso, né? E no sentido da denúncia, no sentido de desgastar os governos, que inclusive buscaram sabotar esses mecanismos ditos de participação aí, né? De controle social, no sentido de boicotar desde a formação do Conselho Estadual de Saúde, como aconteceu aqui no Paraná, que tentaram
criar um conselho por decreto, depois, num segundo momento, veio a correr na forma de uma lei. Então, assim, o Fórum Popular de Saúde, dá para a gente dizer que eles nasceram e se constituíram em resistência à defesa dos princípios do SUS. E aí uma dificuldade grande de conseguir construir uma mobilização suficiente para poder barrar ataques, inclusive aprofundar a reforma sanitária. Então é isso, quer dizer, uma reforma que pretendia um estado de bem-estar social no momento em que o mundo se percebia e se visualizava derrotas importantes dos ditos estados de bem-estar social. No meio disso, a gente procurava não ter uma atuação que se limitasse aos conselhos, mas, de fato, isso era uma força muito forte no sentido de centralizar a atuação nesses espaços, né? E isso tem problemas, porque, primeiro, tanto na natureza do Estado, né? O Estado é um Estado que não existe a permeabilidade, então, quando ganhávamos, os governos eram caprichosos em não cumprir as decisões das conferências e das resoluções do Conselho, os conselhos, que em tese têm caráter deliberativo, e quando era possível, também buscavam nos derrotar nos conselhos. E, para isso, os conselhos tinham todo tipo de desvios e de degenerações, né? Desde, por exemplo, na composição do conselho, metade dos conselheiros são usuários, e desses não era difícil você visualizar usuários que tinham relações muito estreitas com os governantes de plantão, né? Seja porque ocupavam cargos de confiança, né, em administrações, fora do setor da saúde, ou eram de entidades que tinham alguma forma de financiamento por parte do Estado. No segmento dos trabalhadores de saúde, que são 25% dos conselheiros, também existiam situações que distorciam essa representação, no momento que você tinha, no segmento dos trabalhadores, muitas pessoas que ocupavam chefias, né? Chefias indicadas pelos governantes. E nós procurávamos, né, na medida daquilo que a gente conseguia, denunciar essa situação, né, denunciar para a população e tentar denunciar, na medida do possível, para os órgãos de fiscalização do Estado, aí, né, o Ministério Público e outros, né, mas muitas vezes com muita dificuldade de conseguir reverter isso, porque o que pesa é isso, assim, os conselhos são espaços importantes no sentido da gente conseguir buscar informações e poder forçar que exista um debate da política pública, né? Agora, a correlação de força, evidentemente, ultrapassa o espaço do conselho, da conferência, né? Porque uma coisa é você conseguir fazer valer aquilo que está sendo aprovado, quando a gente consegue aprovar pautas que são do interesse da maioria da população, são do interesse dos trabalhadores. Portanto, então, é uma luta pesada e que não pode também estar limitada ao espaço da conferência e dos conselhos. Mas lá nós estamos falando de um espaço de organização que tem 30 anos, né? Então, a primeira questão que a gente tem que considerar é que não é um processo que tenha uma linearidade ou mesmo uma uniformidade, né, durante esse período. Ocorreram momentos em que o fórum, de fato, foi mais... tinha uma maior organicidade, conseguia agrupar militantes de vários espaços de atuação, de vários movimentos e sindicatos. Ocorreram períodos em que o Fórum Popular de Saúde funcionava como um espaço que para mim, inclusive, isso aconteceu, de ser o principal espaço de militância de algumas ativistas que atuavam
seja no movimento sindical ou popular. Então, nessa história dos 30 anos do FOPS, você tem vários momentos, alguns onde a coisa funcionou melhor e outros que funcionou pior. Tem uma característica que é marcante, assim, que é um pouco a característica da forma como se construíram tentando fazer aqui uma comparação muito, muito breve e muito rápida, assim mesmo, por exemplo, do processo da reforma sanitária no Brasil e do processo da reforma sanitária, por exemplo, na Itália, que era um dos espelhos da construção de um sistema nacional de saúde, a reforma sanitária italiana. Por exemplo, na reforma sanitária italiana, você tinha uma forte presença do movimento sindical na construção do movimento de saúde. A fábrica, o interior das empresas, era um dos lugares centrais da defesa da reforma sanitária, né? Tanto que de lá vieram um conjunto de formulações e de acúmulos, que veio, inclusive, o modelo operário italiano, como uma metodologia de construção da luta contra a nocividade do trabalho nos locais, nos ambientes e processos de trabalho. Então, essa é uma história que se dá de forma diferente no Brasil, né? A reforma sanitária no Brasil, ela vai mais no sentido da organização de serviços de saúde. O nascimento do FOPS tem relação com a construção do movimento em defesa das unidades básicas de saúde nas cidades, lá nos anos 80 ainda, que é o movimento que vai dar o caldo da construção, da luta pela aprovação do capítulo da saúde na Constituição e pela construção de um sistema de saúde público no Brasil. Mas, de fato, o que ocorreu, por isso que digo que esse processo de estado de bem-estar social tardio e precário, ele não chega a inverter a lógica do sistema de saúde no Brasil, né? O SUS, dá para dizer, não sou eu só que digo isso, o SUS sempre foi e é um grande comprador de insumos e serviços, né? Principalmente quando a gente está falando de média e alta complexidade. A gente não estruturou no Brasil uma rede pública de saúde. E a luta dos trabalhadores, elas ainda foi uma luta defensiva no sentido de salvaguardar direitos ao atendimento universal, integral, né? Uma das coisas que são importantíssimas da gente debater, e eu acho que aqui talvez não tenhamos espaço para fazer isso, é conseguir entender o seguinte: de que SUS nós estamos falando também, né? Para poder pensar um Fórum Popular de Saúde nesse momento, né? Não dá para, nesses 30 anos, não considerar que a insuficiência que é a gente fazer somente uma discussão sobre os princípios do SUS. O que se estruturou no sistema de saúde no Brasil nesse período? E que formas que hoje a gente consegue construir a luta pela saúde, né? A luta pela saúde é a luta pelo SUS, mas ela é para além da luta pelo SUS, né? Considerando o entendimento ampliado de saúde, né? Quer dizer, nós estamos falando em luta da moradia, a luta por trabalho, né? Por ter um salário, né? Por você ter direito a acesso ao lazer, ao saneamento. É um conjunto de conquistas que pressupõe uma noção até intersetorial, falando de política pública de Estado, né? E que o setor saúde é uma parte disso, né? No sentido de se pensar a saúde como a questão da organização dos serviços de saúde. Por isso que uma proposta como essa tem seu lugar. Agora, a questão de grande desafio é como construir isso. Hoje, pode ter até outras pessoas que venham a fazer essa referência agora. Por exemplo, eu hoje tenho uma avaliação muito crítica em relação ao que se transformou esse processo de tudo controle social do SUS. O quanto ele hoje é ineficaz e incapaz de fato, trazer avanços substantivos para a nossa luta pela saúde, né? Os conselhos, nesse processo de luta, ocorreram muita resistência, e o Fórum Popular de Saúde não tem e as entidades que compõem
eu não tenho a menor dúvida que cumpriram um papel bem importante nesses 30 anos. Agora, o grau de burocratização, o que a gente presenciou no Conselho Estadual de Saúde, onde as pautas para o conselheiro vir de avião, qual é a qualidade do hotel, isso ser motivo de moeda de troca, isso aí, para mim, matou por dentro o negócio, né? Então, a gente precisa construir ferramentas de luta que também consigam sair dessas armadilhas, né? Porque hoje o controle social do SUS ele se esvazia e se burocratiza por uma dinâmica. E a gente precisa conseguir construir uma outra forma de atuação que consiga, de fato, retomar uma energia de luta coletiva, né? E porque, de fato, a população vive hoje um grau de precarização absurda, né? Há quem diga que nós estamos abrindo um período pós-Constituição de 88 e que o modelo de Constituição que se construiu nesse período da Nova República literalmente implodiu, né? Depois da reforma trabalhista, reforma previdenciária e todo o desmonte que está havendo, né? Inclusive nesse período da pandemia, né? Atravessamos talvez a maior pandemia, né? Uma pandemia, né, que gravíssima, com mais de 200 mil, mais de 600 mil mortes no Brasil, e ao invés da gente ver se consolidar e constituir um sistema público de saúde no Brasil, a gente está vendo o contrário disso, né? Está vendo a porta para privatização, para o desmonte do serviço, né? Para a entrega, né, de setores do serviço de saúde para acumulação capitalista mesmo, né? Pegar na mão de empresas mesmo, né? Uma precarização da força de trabalho no SUS tremenda, uma rotatividade com contratos, com teste seletivo, com tempo de curta permanência mesmo, que provoca uma rotatividade, e que são coisas que ferem violentamente tudo que se concebeu sobre a construção do sistema de saúde no Brasil, né? Colocar no centro do debate a questão da determinação social do processo de saúde e doença, conseguir entender que a questão da saúde, evidentemente, não se resume a um atendimento, só uma assistência farmacêutica ou uma consulta médica. A coisa é muito mais complicada, em que pese as pessoas que estão necessitando do serviço de saúde, elas têm direito e elas precisam ter esse direito salvaguardado, né? Então, a gente precisa, sim, não abrir mão do um atendimento universal e integral da saúde. Agora, é evidente que nós precisamos ter uma proposta para a construção de uma luta pela saúde que venha buscar uma radicalidade na explicação da sociedade que nós estamos vivendo, né? Acho que nós precisamos qualificar essa luta para além dessa ordem que está posta aí, né? Conseguir construir mesmo alguns fundamentos que tiveram na natureza do FOPS, e por isso que eu acho que é interessante resgatar essa questão de discussão de princípios, né? É necessário que essa construção ela retome a radicalidade da independência de classe, né? O Fórum Popular de Saúde ele precisa ser uma ferramenta de luta dos trabalhadores, combater a conciliação de classes é fundamental, e essa questão da cooptação nos espaços institucionais de conselhos e conferências sempre foi um risco, né? São espaços onde a gente não pode abrir mão de fazer as denúncias, né? E principalmente denunciar o que está acontecendo lá, mas nós precisamos de uma luta muito que extrapola dessa esfera institucional. E aí construir, como você comentou, né? Construir núcleos mesmo que consigam fazer esse debate no interior das categorias, né? E com uma referência também territorial importante, no sentido da gente pensar esse debate como construção mesmo da solidariedade e da luta coletiva em defesa de direitos, né? Que extrapolam o serviço de saúde em si, mas que com
que compõem, de uma forma mais abrangente, a luta pela saúde. Eu vejo isso como algo fundamental. E passa muito por ferramenta de formação política mesmo, né? A gente conseguir mesmo criar espaços onde a gente consiga organizar as pessoas, né? Mobilizar e organizar. Porque, assim, via de regra, toda pesquisa que sai do país indica, e as pessoas que manifestam isso, que a saúde é uma preocupação. Está sempre como, se não é o principal problema percebido pelos trabalhadores no Brasil, ela está sempre entre as primeiras preocupações. Então, é algo que é sentido pelas pessoas. Então, existe uma possibilidade da gente mobilizar, né? Tem gente sofrendo por conta disso. E agora estamos com um exemplo escancarado aí, né? Olha o que foi esse genocídio dessa pandemia, né? As pessoas não tendo acesso aos cuidados, né? Então, eu percebo que a gente necessita mesmo tornar vivo e aprofundar mesmo esses processos que a gente, que hoje já até chama atenção, né? Que já é uma experiência de 30 anos, né? E aí também conectar essa experiência do fórum com outras lutas que ocorrem hoje pelo Brasil em defesa pela saúde, né? Um dos problemas que não é somente na luta da saúde especificamente, mas é um problema nosso, da nossa classe, dos trabalhadores no Brasil, hoje vive uma dificuldade tremenda de conseguir unificar as lutas na esfera nacional, conseguir fazer lutas nacionais. Existem um conjunto de experiências de luta contra processos de privatização na saúde, né, com processos de desmonte mesmo do SUS, né, que não chegou a ser completamente consolidado, mas que fica nos limites daquilo que o Banco Mundial preconizou, né, e que aí nós tivemos governos de várias orientações, inclusive o governo do Partido dos Trabalhadores, que ficaram amarrados nesses ditames aí do Banco Mundial, que é isso, você universalizar uma atenção primária, mas não buscar resolver o problema das consultas e exames especializados e do alto custo, chamado alto custo, né? Que é os atendimentos de maior complexidade. Você construir isso, constituir no Brasil uma rede pública de saúde, né? Que em alguns usam a bandeira do SUS 100% público, né? A ideia é essa mesmo, um sistema público de saúde, porque o que a gente visualiza, né? Os gastos em saúde, eles podem aumentar sem constituir serviços públicos de saúde, né? Através das OS, os CIPs, e outras tantas modalidades privatizantes aí, ou vouchers mesmo, né? O exemplo chileno é um exemplo que a gente pode ficar atento de tentar perceber o que aconteceu lá, principalmente depois com esse período dessa transição dos 30 anos aí da concertação, né? Os governos de conciliação no Chile, pós-ditadura, que, na realidade, não constituíram um sistema de saúde, né? O dinheiro público compra serviços privados. E, nesse momento, no capitalismo no Brasil, você tem enormes empresas privadas de saúde, coisa que se constitui e que se fortalece nos últimos anos de uma forma impressionante, né? Se pegar entre os milionários brasileiros, dos que estão lá na lista da Forbes, alguns deles, né, uns 3 ou 4 pelo menos, são donos ou participam de grupos que controlam setores empresariais monstros, né, no setor saúde, né? E só para lembrar, né, só para lembrar o que a gente vivenciou recentemente, isso está agora relatado, inclusive, no documento que está sendo aprovado agora pela CPI do Covid, que é o que ocorreu na Prevent lá, né? Um grupo empresarial que é a frase que fica dessa lembrança, assim, a morte também é alta, né? Então, a lógica
capitalista, a lógica do lucro, a lógica da saúde como mercadoria, fazendo com que as pessoas tenham seus equipamentos desligados. Né? Isso ainda esperamos que isso venha a responsabilizar criminalmente quem cometeu essas barbaridades aí, que levou à morte muitas pessoas. Né? O que mais, quantas preventes mais existem por aí? Então vamos ter que saber, vamos descobrir. Né? É um fato isolado, que não existe em lugar nenhum mais. Bom, vamos ter que ver. Né? É para isso que a gente precisa existir organizado, né? E entender que a saúde não pode ser uma mercadoria. Né? A saúde não pode ser uma mercadoria. Não pode rimar com lucro. Né? E os princípios estão postos, né, na Constituição. Agora, a questão toda é essa, assim, mesmo os princípios não tendo sido removidos de lá, o que foi feito com o sistema de saúde no Brasil? Né? A presença privada, do setor privado na saúde, ela é anterior ao SUS, mas nós não tivemos uma correlação de força capaz de mudar essa relação do público com o privado. Né? A saúde, o setor privado não é complementar no Brasil. Né? Nos setores que detêm maior concentração tecnológica e maior custo e mais passivo de acumulação capitalista, para estar mais a serviço da acumulação. Esses setores, eles são privados, estão sendo privatizados. Né? A privatização seletiva daqueles setores que interessam ao capital. Isso está acontecendo em governos de vários partidos, né? E com várias conotações. Né? Agora, o que nos resta? Nos resta organizar aqueles que são a maioria, né? Que são os trabalhadores, e que são vítimas, né? Constroem toda a riqueza dessa sociedade e, na realidade, são tolhidos, né? De direitos básicos, elementares, que, inclusive, estão garantidos em lei. Né?